Amém? O mal da tecnologia é esse, né? A gente ia usar a Bíblia do celular e de repente expirou a minha assinatura da Bíblia e sumiu a Bíblia aqui não consigo ler. Esse, aliás, é o mal da tecnologia. Já pensou se todas as Bíblias sumissem da face da terra e todos nós super tecnológicos estivéssemos só com as Bíblias do celular e de repente o dono do sistema ali fala assim: vamos acabar com a alegria deles, vamos eliminar, já que eliminamos a de papel, vamos eliminar a do programa também, e sai a Bíblia, desaparece, não consigo abrir um versículo sequer, mas vamos usar a de papel mesmo, é a mesma palavra, são versões diferentes. Se o ventilador me ajudar, eu vou ler um texto só. Se o ventilador não me ajudar, nós vamos lendo em sequência aqui. Pode deixar, não tem problema, vamos tentar fazer assim. Amém? Uma pergunta que nos vem à mente é essa daqui: o que será do amanhã? Responda quem puder. Alguém chamado Simone musicou essa frase. Alguém conhece essa canção? Não é um hino, não é um louvor, mas tem muita coisa a nos dizer. Ela diz que procurou em tantos lugares, em cartomante, em baralho, em videntes e tudo, mas no refrão diz assim: o que será do amanhã? Responda a quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como? Então não adianta correr muito atrás de tantas coisas, porque o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Então, alguém sabe cantar essa música? O Jorge sabe cantar. Canta um pedacinho dela aí. Os irmãos, não tem problema de cantar a música do... Canta aí um pedacinho. O refrão. Não, mas... Só sabia, não quer cantar. Eu ajudo. Fica assim: o que será do amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus. A gente vai encaixar essa no louvor, tá, Luizinho? Melhor não. Mas essa pergunta nos vem. Agora a tecnologia me quebrando as pernas também, nem o cabo vai funcionar. Vamos tentar. E essa pergunta vai ficar preto e branco, não tem problema. Também vem nos jornais. A gente liga a televisão, começa a buscar alguma informação e as notícias nem sempre são tão boas, ainda mais aqui no Brasil. As notícias não são boas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente também não tem boas notícias sobre o futuro do Brasil. Você vai me deixar preto e branco mesmo? Que pena. Fica preto e branco então, não vou brigar com você por causa disso. O futuro do Brasil também a gente vive questionando. O que será do amanhã? O que será do futuro do nosso Brasil? E as perguntas vêm. E a gente pergunta: o que fazer diante dessa crise, com corrupção, com aumento de luz, água, gasolina, de tudo, não é verdade? As notícias falam do transporte público, que eu, semana passada, ou essa semana, eu estava vendo o jornal e dá vontade de chorar, de ver algumas situações de como as pessoas são. Quem usa transporte público aqui para ir trabalhar? Algumas pessoas, e é um caos. Eu não sei para que lado vocês vão. A minha esposa tem que sair 2 horas de casa antes do trabalho e enfrentar a grávida, e a gente... a tecnologia não está me ajudando hoje. Eu estou de mal da tecnologia. E a gente vê o caos no transporte público, na corrupção, na crise de água, na violência, na saúde. O nosso velho inimigo, a dengue, continua. A educação do futuro. O Boechat falou nesses dias na Band. O pessoal está discutindo sobre o futuro. Eu prefiro não discutir da educação do futuro. Para mim pode trazer a educação do passado, que já resolve, né? Não precisa ficar pensando em tecnologia, em tanta coisa. A educação do passado já é o suficiente se a gente tivesse ela de volta. Ela já não existe. E a gente começa a pedir socorro. Vê os jornais, a gente começa a pedir socorro. E eu, procurando algumas soluções na internet,
procurei algum socorro que pudesse nos ajudar essa manhã. Eu trouxe aqui algumas ideias. Não sei se você conhece essa figura. Para mim ela está colorida aqui, mas para você está em preto e branco. O Homem-Aranha, né? Os super-heróis têm tentado combater a violência. O pastor gosta muito de ver cinema, né? Eu não sei se o pastor é dessa época aqui, desse Homem-Aranha, mas quem sabe desse super-homem, né? O antigo, lá de 78, né? Eu assisti bastante desse filme. Tinha a roupa do super-homem também. Outro super-herói também, bastante conhecido, Batman e Robin. Esse também é bem velho, né? Nessa versão. Alguém assistiu essa versão? Todo mundo aqui, né? E esse Incrível Hulk? Ele está cinza, mas para mim está verde aqui. Não tinha efeitos visuais na época, né? Muita coisa, então tinha que pintar o corpo mesmo de verde e puxar ferro para ficar um Incrível Hulk. O Capitão América já tentou resolver o problema, talvez daquela senhora que estava ali atrás, com uma bolsa, deve ter devolvido do ladrão que roubou. O Capitão América já é muito mais antigo do que isso. Aqui é preto e branco mesmo. Ele é bem antigo, tentando resolver o problema. Nós temos os super-heróis sul-americanos. O vermelhinho, está aqui vermelhinho aqui para mim. Temos os super-heróis nacionais, né? O Neymar, que toma um golpe nas costas e acaba com o time, e o time não consegue jogar contra a Alemanha, perde de 7-1, é o nosso super-herói. E tem outros super-heróis que a gente pensa que pode resolver o problema. Da cidade tentou se candidatar, ia se candidatar, não deu certo, né? Falou melhor não, porque a confusão é muito grande. Em outro canal a gente acha outro representante da honestidade no Brasil, os supostos. Temos a Dilma Rousseff, que é a bola da vez, mas se fosse de outro partido, eu não estou criticando o PT, nem elogiando o outro, porque não tem muito o que se elogiar e nem promover ninguém. A gente sabe que o Brasil está nas mãos de pessoas que com 9 dedos conseguiram fazer tantas coisas. Imagina com os 10, né? O que faria? Daqui a pouquinho a gente tem outro ser humano que acaba com a nossa tarde, né? E o nosso futuro está nas mãos de pessoas assim. Eu fico imaginando ou pensando, se nós pudéssemos voltar no tempo, será que Deus mudaria alguma coisa? Quantos gostaria de entrar numa máquina do tempo? Quem já assistiu esse filme, ou a sequência dele, maravilhosa, né? Todos nós ficamos pensando, se eu pudesse voltar no tempo. E você? Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa lá no passado? Eu daria umas dicas para Deus, talvez, né? Deus, por que não faz assim, dessa forma? Por que não elimina o pecado e o Senhor vira um ditador e as pessoas não têm nem a opção de pecar? Seria uma boa solução momentânea, mas a gente eliminaria o poder e a grandeza de Deus, que é um Deus de amor. Se ele fosse um ditador, ele não teria o amor, mas porque ele tem o amor, ele dá a opção para a gente fazer as nossas escolhas, pagar o preço delas. E o amor dele, para mim, é demonstrado a cada um de nós, através do livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha. Você pode fazer o que você quiser. Hoje, discutindo sobre a sociedade, existe essa discussão, o ano passado, ano retrasado, sobre homofobia, homossexualidade, o que nós, cristãos, como nós nos posicionamos. E é muito fácil a gente levantar uma bancada política evangélica dentro da política e começar a martelar as coisas, vai ser assim, nós vamos condenar e vai ser multado, sendo que a Bíblia, quando ela fala de homossexualismo, na mesma lista também tem os mentirosos. Diz que os homossexualismos não herdarão o reino dos céus, os mentirosos também. Então, se eles têm a parte de erro, nós com a nossa mentirinha também temos a nossa parte, seremos condenados por isso. O meu pai, eu já falei para o Davi, não era evangélico, não era cristão, ele tinha uma relojoaria aqui na Rua Oratório, mais para baixo, e ele falava uma coisa, que dá para limpar, filho, dá para a gente limpar a Rua Oratório em 5 minutos. Sabiam disso?
Se a gente conseguir, dá para limpar a rua Oratório em 5 minutos. Sabe como? Alguma ideia? Se cada um varrer a sua porta. Se cada morador da rua varresse a sua porta, em 5 minutos a rua Oratório inteirinha estaria limpa. Então, quanto às discussões do plenário, as discussões do nosso vizinho, a Bíblia fala assim: antes de você tentar resolver a questão do outro, resolva a tua. Se você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Então resolva os teus problemas, varra a sua porta primeiro. Então essas soluções, talvez da política, a gente não consiga resolver, mas a nossa vida, a nossa família, a gente pode ir cuidando. Que a gente possa pensar nisso. E antes de nós lermos um texto, eu gostaria de trazer esse texto, em Lamentações, de Jeremias. Ele também estava num caos, vivendo uma situação muito complicada. Anteriormente a esses versículos, existe um relato de como estava a situação e como ele estava lamentando e o porquê ele estava lamentando. E ele traz essa lembrança. Eu, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu e você, nesta manhã, temos que nos lembrar do que pode nos dar esperança. E agora sim, nós vamos ler um texto que está em Colossenses 3, de 1 a 7, e eu vou voltar à Bíblia de papel. Colossenses 3, de 1 a 17. Colossos era uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia. Fica lá para baixo da Rússia, para baixo, na pontinha da Europa, em cima do Egito, naquela região. Ficava essa cidade, essa região chamada Colossos, hoje já não existe mais. E Paulo, na verdade, nunca foi até essa cidade, mas ele, através de cartas de um cidadão chamado Epáfras, foi até Paulo visitá-lo na prisão e relatou algumas situações que a igreja estava vivendo. E Paulo então escreve essa carta aos irmãos dessa igreja. E aqui, nesse texto, no título aqui para mim, diz exortação à santidade e ao amor fraternal. Esse título diz, não sei como na tua Bíblia diz. Tem algum título em cima do 3 lá? Não. A união com Cristo, glorificado, alguma outra? Enfim, são conselhos, são instruções. Na minha versão, que eu li até hoje de manhã, ontem e hoje de manhã, dizia instruções para o viver com Cristo. Nós temos os manuais de instrução. Quem gosta de ler manual de instrução? Olha só, que raridade, né? Homem geralmente não gosta de ler manual de instrução. Não, eu sei como funciona isso, e começa a mexer, né? Eu sei como liga essa tomada, pode ligar no 220 que não tem problema, liga, queimou o aparelho, estragou. E às vezes a gente faz isso com a nossa vida. Não preciso de manual de instrução. Eu sei como resolver a minha vida, desde que eu faço do jeito que eu sei fazer. Uma das frases que me doem é quando a pessoa fala assim, comigo funciona assim, com aquela autossuficiência, comigo as coisas são assim, eu vou resolver desse jeito. Ah, se fosse comigo. E geralmente quando vem essa frase, vem acompanhada de alguma coisa que não tem nada a ver com o que Cristo nos ensinou. Geralmente não tem nada a ver com o que Cristo nos ensinou. 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A gente poderia já ir embora só com esse versículo. Paulo está recomendando, olha, pensem nas coisas que são do alto. Ao invés de vocês ficarem se contaminando ou se contagiando com essas informações, o mundo vai piorar. Mas pensem nas coisas que são do alto. No 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Essa é a palavra de Deus. E nós vamos ler com muita atenção. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando as demonstrações
de Cristo acontecer através da sua vida, você será manifestado com Cristo. Então, a salvação, a eternidade é algo que nós almejamos, mas a manifestação de Cristo é para os dias de hoje, é um exercício que nós temos que ter hoje, amanhã. Nós estávamos orando ali, falando sobre isso, que o nosso momento de adoração não seja canções, ou uma abertura de culto, ou uma palavra, mas que seja o reflexo da nossa vida, dia após dia. Amanhã nós temos que adorar ao Senhor, mesmo que o Luizinho não esteja do nosso lado, cantando no banco de trás do nosso carro, ou dentro do ônibus junto com a gente, vamos louvar o Senhor aqui, nós temos que louvar ao Senhor, em todo o tempo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Essas são coisas que a gente nem precisa ficar explicando, só uma leitura que eu faço aqui, você faz na sua casa, a gente já consegue entender. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, hoje é dia 31, mas agora no dia 31 de janeiro de 2016, vós também, despojai-vos vós também de tudo, da ira, da cólera, da raiva, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Hoje, no dia 31, despojai-vos também de tudo, da ira, da raiva, da cólera, da malícia, da maledicência, de ficar falando mal um dos outros, das palavras torpes da vossa boca. Mas não mintam uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, em homens, em mulheres, em moradores de São Paulo, em habitantes de outras cidades. Revistam-se do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Está aí uma questão que daria assunto para uma semana de discussão. Perdoar as pessoas que nos ofenderam, perdoando uns aos outros. Esse é um exercício não para a eternidade, é um exercício para nós hoje. Quando estiver no céu não terá mais rancor. Esse exercício é para ser praticado hoje, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, se algum tiver queixa um contra o outro, a versão está diferente da que eu li, então, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos da caridade, ou vistam-se do amor, na outra versão, que é o vínculo da perfeição, que é o elo perfeito, na outra versão. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Em outras versões diz também que a paz seja o juiz em vossos corações. Está com alguma dúvida? Vai dar algum passo? Precisa tomar uma decisão na sua vida? A resposta é que a paz seja o juiz no teu coração.
Que onde você sentir paz, que aquilo seja o sim do Senhor. Se você for fazer alguma coisa que está trazendo guerra, confusão, repense. Que a paz seja o juiz no seu coração. Que a paz determine se sim ou se não. Isso me deu paz e eu fiz. Isso não me dá paz, eu não vou fazer. Amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então nós fizemos isso, como o Davi falou. Nós cantamos, nós oramos, nós aconselhamos uns aos outros, nós estamos nesse caminho. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse texto, ele é tão rico para cada um de nós, com tanta informação. No versículo 5 falava: mortificai, pois, os vossos membros. Sabe o que Deus falou para Caim, quando ele tinha cometido o pecado? Deus falou assim: olha, o pecado, o inimigo, ele está à vossa volta. Ele está tentando derrubar cada um de vocês, mas vocês, ou você, para ele no caso, diz: você deve dominar esse mal. Quando as tentações vierem sobre nós, seja ela qual for, é você que tem que dominar. Essa palavra o Senhor fala: mortificai, é a obra sua cuidar disso. Ah, mas isso é muito forte para mim, eu não consigo resistir a isso. O Senhor fala que você deve dominar. Você deve dominar. Essa palavra é para mim e para você. Quando vier qualquer chance, qualquer alternativa para você pecar, para você errar, seja ele o pecado que for, a mentirinha ou o roubo do banco, seja qual for, você deve dominar. Você vai falar: não, eu não vou fazer isso. Quando você tomar a fechada e quiser ir para cima do outro, não vou. Vá em paz. Eu fico com a minha paz, você fica com a sua, segue o teu caminho. Façam morrer, as nossas armas estão lá no 12. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Alguém tem outra versão? No versículo 12? Como diz na tua versão aí? Quem poderia ler? Na minha: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Alguém tem diferente aí? Está igual? Tranquilo? Poxa, não tenho minha outra versão. Em outra versão diz de forma diferente, muito, muito interessante: as nossas armas. Vamos voltar para Lamentações. Nós vamos encerrar lendo em Colossenses 1, diz assim, 1:27: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, aqueles que não eram judeus, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. A nossa esperança não vem do Homem-Aranha, nem de toda aquela lista de palhacinhos que nos entretêm. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo se manifestando em mim e em você, a esperança da glória. Vamos terminar com Lamentações 3, do 22 em diante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É pela misericórdia dele, não é o plano do governo, não é a campanha contra a dengue, contra o Zika, é as misericórdias do Senhor, é porque o Senhor cuida de nós. Não é a Dilma, não é o Haddad, é o Senhor. Lamentações 3, de 22 em diante.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Que o Senhor nos abençoe. Nessa manhã, sem gritos, sem nenhuma oração sequer a mais, que você seja, que Cristo em você seja a esperança das pessoas lá fora. Nós falamos de trazer uma pessoa para cá no culto de ceia, tem muitas cadeiras vazias e nós adoraríamos de ver todas elas cheias, mas muito mais do que isso, muito mais do que você trazer quase que amarrado uma pessoa numa camisa de força para cá, tem que ir para a igreja porque me obrigaram aí, muito mais do que isso, é que você leve Cristo para as pessoas, muito mais do que isso, que você seja o canal, o instrumento da salvação para as pessoas lá fora. Então que elas venham para cá, não pelo convite falado, mas pelo convite demonstrado. Aquela pessoa tem algo que me impactou a vida, e eu quero acompanhá-la, eu quero ir com ela para saber aonde que é a fonte dela. Aí nós vamos mostrando onde que é a nossa fonte. A nossa esperança é o Senhor, e nós vamos colocar nele a nossa confiança. Amém? Vamos orar então?